Rapaziada, o Wallace indo pra bola, bateu o pênalti decisivo e só me vinha um Militão na cabeça. Foi idêntico àquilo que aconteceu na Copa América. Então vamos dar uma olhada aí no que o pessoal, no que o Felipe Luiz falou depois da eliminação do Flamengo. Eu tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes, todo mundo sabia que o Wallace perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto, todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque, e botam esse moleque para bater o último pênalti. É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes e outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Wallace, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo, contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Wallace tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar desse time. Então tá aí, né? O Flamengo acabou sendo eliminado dentro da casa do Atlético Mineiro, ganhou, mas não foi o suficiente, né? E o mais engraçado, não tem como ninguém do Flamengo ter visto isso, como o Pilhado falou, e não ter pensado, vai dar problema, cara, vai dar errado. E realmente deu errado. Foi muito engraçado também, né? Além de ter sido muito complicado, foi muito engraçado, porque lembrou o Militão na Copa América, cara. Viram com aquele pouco de marra, toma, perdeu, né? Mas é isso, o Flamengo tá eliminado, e de uma forma que, cara, poderia ter sido menos ruim para a imagem do Flamengo, para a imagem dos medalhões, para a imagem do próprio técnico, porque, né, botar o garoto para bater o pênalti decisivo, se faz, era craque de bola. Perdeu, todo mundo vai cair em cima. Bom, a decisão pela equipe titular passou primeiro alguns jogadores não viajaram, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo, não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns jogadores não poderiam começar porque vieram de férias. Lino, Emerson, Royal, Saul não poderiam começar o jogo. Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo e montei com as peças que eu tenho um time, no meu modo de ver, da mesma forma que eu falei do primeiro jogo, suficiente para poder vencer o jogo e fazer um grande jogo. E foi assim como fizeram. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para... Detalhe, muita gente que tava pedindo a saída do Cebolinha, né, cara? Não pedindo a saída, mas dizendo que se tiver que sair alguém, é o Cebolinha. O cara fez uma baita jogada, um baita gol, né? Tentou, chutou. Cara, o Cebolinha jogou muito no jogo de hoje. Fez um grande jogo e não era fácil para ele nesse campo sintético, onde um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles tem que passar por esse processo de jogar em campo sintético. É uma pena na Série A do Brasil acontecer isso, mas foi um muito bom primeiro tempo, as ideias estavam muito claras, entraram, poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil, né? O Atlético Mineiro é uma grande equipe e eu também já aproveito aqui para parabenizar eles pela classificação. Parabenizar o Cuca pelos 3 jogos em alto nível que disputamos agora nessa semana, e nós temos que pensar para frente. Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater, e eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis, não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então... a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater.
E, né, vamos ser honestos aqui agora, cara. Não é questão de que, ah, meu Deus, o fora é Felipe Luiz. Isso aí é uma coisa de torcedor, né? Bem modinha. Mas o que eu quero dizer, cara, é que o Flamengo também, né, procurou, né, dentro de casa, num erro bobo, ir lá e tomar o gol. O problema não é nem o erro, mas o problema é o Flamengo não ter feito um gol dentro de casa contra o Atlético Mineiro, que, claro, é uma ótima equipe, mas o Flamengo também, cara. Não é bobeira, não. O Flamengo tem uma equipe que no papel é melhor. Mas do que adianta ser melhor no papel, se em campo, ah, tem alguém que tá fora de ritmo, tem alguém que não tá tão bem, tem alguém voltando de lesão. O que adianta ter um elenco estrelado, sendo que o elenco não dá liga, o elenco não joga bem. Joga bem um jogo ou outro, chega na hora do vamos ver, perde dentro de casa e depois perde nos pênaltis. Ganhou, jogou bem, cara. Mas jogou bem e no final foi lá e patetou, cara. Tá fora, cara. É aquilo que eu falei e repito. Não queria tempo pra descansar? Agora vai ter, cara. Vai aliviar a janela. Então espero que volte melhor, né? Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. E por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. Normal, o importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar, e o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Mas aí que tá, né, cara? Como eu falei, tem personalidade, 19, 20 anos pra ele bater o pênalti. Só que será que era o melhor momento? Claro, se ele foi bater, é porque o pessoal do Flamengo, quem entende, quem trabalha com ele no dia a dia, os jogadores que são companheiros dele, sabem que ele tava, né, com capacidade pra ir bater. Só que será que realmente era o melhor momento, vendo de fora? Claro, falar de fora é fácil, mas será que era o momento? Era o momento certo dele ser botado numa fogueira, numa pressão absurda como essa? Era o momento dele bater aquele pênalti? Será que não era melhor colocar um jogador? Não tinha tantas opções, né, cara? Talvez ali um Léo Pereira que tinha acabado de tomar um pisão no tornozelo, talvez um Léo Ortiz que não é batedor de pênalti, mas não sei, né, cara? Mas diz aí, será que era o melhor momento mesmo pro Wallace pegar uma responsabilidade tão grande? Bom, primeiro que, como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo, e essa semana eu acompanhei um pouco junto com o Paiva, as narrativas que se criam, vão dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito, onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo, o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado, o Fluminense não chutou no gol, eles também não deixou jogar, o Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos, mais de 3 gols, e vocês vão se surpreender, para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste. Se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento, porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro, não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim, então, ou sei lá, não lembro agora, mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Acaba sempre que é isso, né? Ah, se o Flamengo ganha do Bayern, né? Era a melhor equipe do mundo. Ah, se o Flamengo ganha do Atlético Mineiro, ai meu Deus, era a melhor do mundo. Ah, se o Wallace faz o gol, meu Deus, é melhor jogador novo, melhor que o Neymar na época do Santos, melhor que o Vini Júnior. É isso, né, cara? Vai ser sempre assim, né? Então o Flamengo tem que dar resultado. Além disso,
com a torcida que tem. Se o Flamengo ficar nessa, já joga bem o primeiro tempo e depois termina empatando. É a melhor equipe do mundo no primeiro tempo, aí depois vai lá e acaba perdendo. Entendeu, cara? Mesmo que seja nos pênaltis, a torcida do Flamengo é muito exigente, cara. A torcida do Flamengo às vezes é até chata. Então o Flamengo e, né, tem que cobrar mesmo, cara, mas não pode extrapolar muito, né? Então vamos ver como que vai ser aí o segmento do trabalho, né, cara? Que ainda tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá na liderança, né? O Flamengo tá muito bem.